Ricardinho, Oi. eu queria que você começasse o episódio 37 fazendo aquele barulhinho da fita rebobinando, velho. Achei tão fofinho, velho. Garoto, repita. Quer que eu faça de novo? Repita de novo. Pô, de novo, velho. Aí fica chato. O pessoal vai poder rebobinar a fita, Bruno. Mas veja, é ao vivo. provavelmente a galera que tá assistindo a gente não sabe o que era rebobinar uma fita. Isso é verdade. Você imagina isso, que loucura. Rebobinar, no episódio 36, Natália se bateu para lembrar o que era um classificado. Exatamente. Um classificado de jornal que provavelmente muita gente que tá assistindo também não vai lembrar. É. Vai fazer assim, classificado. Ah, quem tem já idade, né? Quem é novinho não sabe o que é um classificado. Não sabe o que é classificado e nunca alugou uma fita. Nunca alugou uma Nunca fita rebobinou uma fita na locadora do bairro, nunca pegou com uma a caneta. caneta. Com a caneta. E principalmente nunca tomou uma multa porque entregou a fita sem rebobinar. É verdade. Eu já tomei uma multa porque eu entreguei o DVD quebrado. Né? Foi. Mas antes que você que está nos assistindo tome uma multa, dê seu like, dê sua curtida, assine o nosso canal, dê 5 estrelinhas no episódio, compartilhe com seus amigos. Sabe por quê? Porque isso não custa nada para você. Mas pra gente, para todos nós produtores de conteúdo, isso é muito importante para fortalecer o nosso movimento. E estamos no episódio número 37 do Foguete Sem Ré. Sou Bruno Oliveira e estamos aqui toda terça-feira com você, a partir das 5:30 da tarde. Às vezes mais, às vezes menos, né, Ricardinho? Mas principalmente como começou o episódio de hoje. Se a gente disser que vai sair, sai. Se a gente disser que vai sair, sai. Exatamente. Agora, se a gente disser que não vai sair, Não sai. não sai. Pois é. Mas o mais importante é que a gente fala de empreendedorismo da vida real. A gente fala de startup, a gente fala de inovação, a gente fala de tecnologia. De levar a gente paulada também e fala aprender. de gestão, de liderança de um jeito leve, né, Ricardo? De um jeito divertido, do jeito... Exatamente como começou o episódio de hoje, né, meu Pois amigo? é. Pois é. Você achou que eu fosse complementar com alguma coisa? Achei, Falhou. bicho, mas você não pegou minha deixa. Eu levantei a bola pra você, a bola caiu no chão, você não bateu. Eu sempre fui Perdemos o ponto no jogo, Eu sempre fui ruim de Ricardo. vôlei. Sempre foi ruim de vôlei? Foi. Você é bom em quê, Ricardo? Eu sou bom em futebol, meu irmão. Ah, show de bola. Você é bom em Parece. treino, né? Malhação também, né, Até Ricardo? parece, né, meu irmão? É isso. Senhoras e senhores, não sei se você assistiu o episódio 36 do Foguete Sem Ré, a gente falou sobre processo criativo na produção de conteúdo, né? E no final das contas, nós aqui do Foguetão estamos produzindo conteúdo, estamos levando conteúdo para você que está do outro lado. E o convidado de hoje eu conheço há 23 anos. 23 anos, certo? A gente jogava polo aquático juntos, na época do colégio, a gente era do time do colégio. E aí o que foi que aconteceu, né? Esse cara, a gente meio que se desconectou, se encontrou, se desconectou, se encontrou, só sabia as histórias dele, onde é que ele estava trabalhando e tal. E aí eu estava aqui fazendo meu treino, e aí, Ricardinho, veja como a criatividade acontece, né? Como as coisas da vida acontecem. A gente perguntou no que você era bom, eu disse que era no treino, na malhação, eu estava malhando, puxando meu ferro, né? Quando eu olhei pro lado, Olha ele. gente, bicho, tá fazendo o que aqui? Rapaz, tô de férias, tô de licença paternidade, que não sei o quê. Eu quero contar a sua história no Foguete Sem Ré. Ele, vamos, toda hora, vamos nessa. E estamos aqui hoje, meu amigo. Eu não vou nem apresentar, não vou nem dizer o que é que esse bicho faz, né? Onde ele está, sobre o que nós iremos falar, né? Mas tenham certeza, meus amigos e minhas amigas, é um momento raríssimo. É um momento raríssimo, porque esse bicho mora na gringa, né? Ele vai dizer onde é que ele mora, ele vai dizer o que é que ele faz, ele vai dizer qual a profissão dele, vai contar a história dele. Meu amigo Fernando Cardoso, seja muito, muito, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter interrompido suas férias, sua licença paternidade, para estar aqui com a gente compartilhando sua história, velho. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de estar aqui. Eu sou fã de podcast, estou participando de um pela primeira vez, estou me sentindo aqui nas nuvens. Que massa. Sem trocadilho aí, né? Falando de nuvem. E Nuvem, foguete e tal. nuvem, foguete, nuvem, TI, engenharia de software. Eu tô nessa. É verdade. Tá vendo? Eu tô aqui muito feliz de tá podendo ter esse bate-papo com você. Ô, show de bola, velho. Posso falar seu apelido? Pode Pode falar, chamar pelo apelido. Porque eu acho que vai conectar a galera de Aracaju, né? Não sei, mesmo? porque é como eu falei. Era você do colégio Era mesmo. do colégio. Hoje, se você vê uma pessoa que me chama por esse apelido, que não tem problema nenhum de você divulgar,
provavelmente uma pessoa que teve convívio comigo no CCPA naquela época, Na há época do 23 anos colégio, atrás. 23 anos Nós atrás. estamos nos datando aqui, falou de classificado, de rebobinado. Agora você já botou o número que é pra ficar bem claro, hein? A quantidade de Ô, tempo que Sapão, tem. seja Agora muito sim. bem-vindo, velho. Jogador do Pola 4 com meu amigo. Cara, vamos fazer um overview assim. Hoje você mora onde? Eu hoje moro em São José, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Tô Sonho americano, viu, Ricardinho? Vai. Tô morando em São José há 5 anos, desde que minha filha mais velha nasceu, Laurinha. E antes disso, nós ficamos por ali, pela região da área da Baía de São Francisco, que chamam de Bay Area, San Francisco Bay Area, há quase 11 anos, que foi quando eu me mudei pra lá. Então eu me mudei pra lá, fiquei por ali, morando numa cidade, perto da outra, e tem 5 anos que eu tô em São José, e a gente tá ficando por ali já há 11 no total. E como é que você foi parar nos Estados Unidos? Como foi essa jornada, assim? Rebobinando um pouco aí. Muito obrigado. Eu, depois que saí do CCPA e deixei aquela identidade para trás, né? Eu estudei ciência da computação. Eu estudei ciência da computação na UNIT. Fiz a minha graduação lá. Mas resolvi fazer pós-graduação, fazer mestrado. E eu e mais 2 colegas da faculdade fomos selecionados em alguns mestrados, mas os 3 fomos selecionados na mesma universidade, só em uma delas, que foi a Universidade Federal de Campina Grande. E é uma turma que eu gosto muito. Que é um referencial muito grande da área muito de forte engenharia, no Nordeste e no Sim, Brasil, exatamente. Perfeito. Eu tinha aquele laço forte com eles 2, então a gente resolveu ir junto para fazer o curso junto e continuar aquela amizade, aquela parceria que tínhamos desde a graduação. Em Campina Grande, há aquela expansão do círculo de amizade, você começa a conhecer outras pessoas, né? Uma delas foi um grande amigo meu hoje, Guilherme Germogli, paraibano, de uma pessoa que fez mestrado e também tinha feito graduação em Campina Grande, e durante o mestrado dele, ele foi fazer estágio no Google, em Belo Horizonte. Até bem pouco tempo atrás, o escritório de engenharia do Google era em Belo Horizonte exclusivamente, e ele foi lá para Belo Horizonte fazer esse estágio. Fez contatos também, provavelmente, né? Você vai saindo de onde você está, você vai expandindo seu círculo de contatos. E ele fez os contatos lá, tentou aplicar para um full-time depois que terminou o estágio, recebeu uma oferta, e ele fez uma indicação minha para ir pro Google. Google Brasil. Eu queria, na realidade, vamos pausar aí, né? Até então, eu terminei o mestrado, continuei com aquela amizade com o Guilherme, voltei para cá, eu tinha passado no concurso de analista de sistemas da Petrobras. E eu voltei para cá para assumir o meu cargo. Estava na Petrobras, e assim, eu não tô aqui para falar mal de nenhum emprego. A Petrobras é uma empresa que investe muito, é uma empresa que tem muita tecnologia, é uma empresa que tem muita inovação, mas não era o lugar onde eu estava encontrando as oportunidades que eu queria ter para atuar como engenheiro de software. Eu não era geólogo, eu não era engenheiro de petróleo, e você imagina o quê? Que na Petrobras são esses os cargos que vão ser os reis da empresa, né? E é natural, porque a Petrobras é uma empresa de energia, vão ser essas pessoas que vão ter mais respaldo e mais respeito, e que vão reinar. Então eu não tava achando que as oportunidades de exercício e de atuação como engenheiro de software, que foi o que eu passei a minha vida acadêmica toda treinando para ser isso, que estavam condizentes com o que eu queria. Então, quando o Guilherme entrou no Google como full-timer, eu fiz, tá aí. E aí foi uma lâmpadazinha que se acendeu na minha cabeça, né? Porque pra mim não era nenhuma opção. Entendeu? Eu não sou o primeiro sergipano, o primeiro egresso da UNIT que partiu pra essa veia de trabalhar com engenharia de software no Vale do Silício ou para empresa multinacional. Provavelmente, espero que não seja o último. Eu sei que eu não sou o último, porque muitos outros, inclusive um desses colegas que foi fazer mestrado comigo, hoje está na Amazon em Seattle. Outros colegas da Petrobras estão por aí na Amazon, até no Google comigo também, trabalhando. Nossa. Então,
realmente, eu não posso dizer que fui o pioneiro. Houve outros antes de mim. Não fui o último, há vários depois de mim, mas hoje em dia tem uma diferença. Isso é muito mais comum, é muito mais corriqueiro do que na época você ouvir falar de pessoas que... Isso aí você tá falando que ano, mais ou menos? Tô falando de 2010, 2011. Certo. E eu pensei, nossa, peraí. Não era uma opção, mas por que não era uma opção? Por que eu nunca pensei nessa possibilidade? Pô, o cara que fez mestrado comigo tava lá onde eu tava, sentado na mesma cadeira da sala de aula, tá lá, entendeu? Já é contratado pelo Google. E confia em mim o suficiente pra dizer, não, eu vou fazer uma recomendação sua, né, pra ir pra lá. Eu disse, então vamos lá. E foi aí que eu fiz o meu primeiro ciclo de entrevistas. Assim, ele me recomendou pro Google, mas eu tentei em outras empresas também. Tava entrevistando pro Facebook, tava entrevistando pro Microsoft. Eu acho que foi o ano de 2010 mesmo, que eu tomei bomba de todas. Você foi reprovado no processo seletivo de todas. Todas elas. E... caramba, né? O que é que o cara faz? Vamos Como é que tentar você de novo. se sentiu? Eu senti que... a falha tem várias causas e você pode atribuir a uma combinação delas, né? Pode ser que eu era um profissional que não estava preparado, mas perceba a nuance, não é que eu não era preparado, é que eu não estava preparado, né? Perfeito. Pô, eu podia passar a me preparar. Podia ser questões de pressão e inexperiência. Era a primeira vez que eu estava passando por processo de entrevista. A gente aqui é acostumado a fazer concurso. Você vai, senta numa sala, marca lá, e quem fizer mais ganha, né? Entra. Lá não é assim. Você não está competindo com ninguém. Tem vaga, você está entrevistando para vaga. Pode ser que outra pessoa esteja entrevistando e tenha vaga para as duas. Pode ser que 3 pessoas tenham vaga para os 3. Então é uma questão de... É mais como se fosse prova contra relógio, né? É você contra você mesmo. Contra. Eu tô usando uma expressão adversarial, mas não é bem isso. Você entende o que eu quero dizer. Uhum. E o que eu senti na época foi... se é realmente isso que eu quero... primeiro, eu não posso me deixar levar para baixo por causa de uma falha. Foram múltiplas, né? Mas foi uma rodada falha. E o que eu tenho que fazer agora é aprender com erro e tentar de novo de algum jeito diferente. À época, eu estava também me aventurando como professor universitário. Eu cheguei a assumir disciplinas na Unite também. E o que eu decidi foi, já sei o que eu vou fazer. Esse ano de 2010, que tinha sido, final do ano, né? Tinha sido a minha primeira rodada que não deu certo. Vai ser o último ano que eu vou ensinar, porque eu preciso ter tempo para mim, para me preparar se aquele é o objetivo que eu realmente quero. Então eu falei com a Unite, disse que não estava mais... O objetivo, só para conectar a galera, o objetivo de entrar numa Big Tech. Exatamente, de entrar numa Big Tech, exatamente. Então eu comuniquei lá que o primeiro semestre de 2011 seria o último, e eu já estava na minha cabeça, não, eu vou me dar um tempo, um ano, estipulei assim, e vou estudar, vou me preparar, que aquela coisa, né? Eu atribuí a falta de preparo, e não a uma deficiência fundamental em mim, ou uma desconexão do preparo que eu tive com o que eles queriam. Não foi isso que eu atribuí a uma coisa que eu podia corrigir, né? Me preparando. Certo. Então eu me dei aquele tempo para preparar. E pensei, depois desse tempo eu vou para uma outra rodada. E vai ser minha última rodada, porque eu também não vou tentar de novo. Não sei por que eu pensei nisso, mas eu pensei, não vou tentar de novo, vou fazer mais uma e pronto. Certo. Ainda bem que eu não precisei pagar para ver, porque nessa segunda rodada deu certo. Mas hoje, me conhecendo do jeito que eu me conheço, porque a pessoa vai mudando, né? Se você não mudar, você vai ser a mesma pessoa para sempre, e isso não tá legal, porque você pode melhorar, então é melhor você ir mudando. Eu acho que eu teria tentado de novo, sabe? Mas na época eu lembro que eu tava com essa resolução de não, eu vou me dar um ano para me preparar e vou para mais uma segunda rodada. Só que
com um mês que eu comecei essa empreitada, eu comecei a receber e-mail. Ou seja, meu amigo, enquanto a gente planeja, o cara lá de cima tá dando risada, né? Vamos lá. Comecei a receber e-mail. Ó, você fez entrevista aqui, vamos pra mais uma rodada, vamos pra mais uma rodada. Eu, tá bom. Isso foi Facebook e Google. Acho que essas duas na época. Que entraram em contato mais ou menos ao mesmo tempo. Com diferença de alguns dias, assim. Pra eu tentar de novo. E aí eu disse... agora são eles que estão vindo atrás, né? Então, agora eu tô com um passo mais alto, eu acho. Então, tentei. E aí deu certo, né? Deu certo com um detalhe. Eu tive um problema... Não, por azar, né? Foi azar. De imigração, que o meu visto demorou a sair. E aí eu tive que começar em Belo Horizonte. Então, assim, eu peguei a rota cênica, né? Eu recebi, eu fiz o processo todo, recebi oferta, etc., para ir direto trabalhar lá na sede em Mountain View, na Califórnia. Mas por conta do processo Só para imigratório... conectar, na sede do Google. Isso, foi Tá. o Google que me fez a oferta, exatamente. Certo. Mas eu terminei tendo que passar um tempo em Belo Horizonte por causa de visto, né? Só para explicar, o visto de trabalho temporário nos Estados Unidos, o visto tipo H1B, existe uma cota anual de emissões daquele visto. E se aquela cota for atingida, já era, você tem que esperar o próximo ano. E a cota foi atingida. Quando eu recebi a oferta, ainda tinha um restinho, só que aí rasparam um pote antes de eu conseguir o meu, e aí acabou. Eu tive que esperar mais um ano. Você passou um aninho em BH. Na realidade, não foi nem um ano que eu cheguei a passar em BH, porque ainda teve os meses de eu me desvencilhar da Petrobras, de fazer exame médico admissional e tal. Em Belo Horizonte é uma empresa brasileira, então eu tenho que passar por todo o trâmite que qualquer outra empresa brasileira vai ter. Isso de novembro até fevereiro. Então passou uns meses, então eu cheguei a ficar só 8 meses em Belo Horizonte. Então, né? E aí me diz uma coisa. Hoje... Tá, vai. Não, só uma coisa que me ocorreu. E se você for parar pra pensar, aquele azar do visto, na realidade, foi mais uma oportunidade de eu expandir meus pontos de amizade. Por quê? Porque agora eu também conheço uma galera do Google em Belo Horizonte, que ainda continua em Belo Horizonte. Então eu tenho essa rede de contato lá. E não só isso, mas também ajudou a suavizar minha transição, né? Porque antes eu ia ter que mudar de emprego, de cidade, de país, tudo ao mesmo tempo. Com essa rota cênica, que é o jeito que eu gosto de me referir, eu primeiro mudei de emprego, sem mudar de país, então ainda estava falando a mesma língua, mas já estava sabendo como era que a empresa funcionava, para depois, no outro momento, eu me preocupei só em mudar de país, né? E aí eu sabia que eu ia mudar de país, ia ser uma coisa... Não é fácil, é uma coisa complicada, a gente pode falar disso também, mas ao menos eu sabia que a mudança de emprego não ia ser mais um problema, porque por aquilo eu já tinha passado. Então foi uma oportunidade de suavizar que nem todo mundo tem. Então é pra ser grato pelas coisas. Me diz uma coisa. Hoje, qual a sua profissão? O que é que você faz? Hoje eu sou... O título do meu cargo é Staff Software Engineer. Eu sou engenheiro de software. Staff, eu não sei se dá para traduzir muito, mas em geral, nessas empresas, algumas empresas chamam cargos do mesmo nível de Principal Engineer também. São engenheiros que estão acima do nível de sênior. Certo. E a função deles... Isso daí é uma análise minha olhando para o mercado, né? A função de um engenheiro nesse nível não é só resolver problema, é criar problema. Apontar para ali e dizer, aquilo ali vai pegar fogo se a gente não fizer alguma coisa agora. Vamos fazer, e dali sai 2, 3 projetos, que aí cada um desses projetos vai um engenheiro sênior e o time deles resolver, entendeu? Então é uma coisa mais... Imagine se um gerente não fosse ser gerente, ele continuasse sendo engenheiro, mas fosse resolver problemas do nível estratégico. Como se fosse um vidente de problemas. Né? O que você não pode é sabotar, né? Vai ser problema, porque se não for problema, eu causo o problema. Não, isso aí você não pode. Mas é mais ou menos isso. É um problema que não existe, que as pessoas não necessariamente notaram, e é você que vai, né... não só resolver, mas identificar o problema,
identificar o tamanho do buraco que vai restar se ninguém fizer nada, fazer o lobby com a liderança. É um engenheiro que é capaz de traduzir os problemas de engenharia para um diretor, para um VP da empresa e convencer aquele cara que lidera uma galera grande a botar recurso para resolver aquele problema, entendeu? E você vai ter só a liderança técnica com certo. as 20, 30, 50 pessoas que vão estar resolvendo o problema de verdade, fazendo código e Sim, resolvendo você o não problema. tá mais codando. Não, sim. Mas eu tenho que fazer isso. Eu gosto de fazer isso, é o que eu prefiro fazer. Mas é num volume menor, porque eu gasto muito mais energia hoje do que antigamente, conversando com liderança, entendendo o problema, alinhando o time que tá aqui, time que tá acolá, para os dois se entenderem e falarem na mesma língua e conseguirem entregar juntos em vez de ter duplicação, esse tipo de coisa, entendeu? Mas continuo fazendo código. Se eu não tivesse fazendo código, não ia dar muito certo para mim, não. Inclusive, em um momento da minha carreira, eu cheguei a ter reports, né? Ter gente reportando para ser gerente de pessoas. Eu nunca mudei de cargo para ser gerente de engenharia, eu nunca quis. Em um momento da carreira, eu tive pessoas reportando para mim, mas a minha constatação, isso é uma constatação individual, né? Uhum. Foi que, para mim, a minha energia me deixa mais feliz e é melhor investida resolvendo problema de engenharia do que cuidando da carreira de pessoas, entendeu? É um skill set que eu tô mais aprimorado. Isso você fazendo dentro do Google. Ou seja, hoje... Isso foi dentro do Google, isso. Então vamos lá, turma, só para vocês se conectar. Fernando saiu de Aracaju, Sergipe, passou um tempo em Campina Grande e hoje mora na gringa, nos Estados Unidos, sendo engenheiro, né, de software do Google. Ganhando em dólar. Ganhando em dólar. Isso é consequência, né, Ricardinho? Pois é. Sendo engenheiro de software do Google, né? Pô, imagina a riqueza, né, do conteúdo do episódio, né, Ricardinho? A definição de o que eu falei brincando, né? Obviamente, vidente de problemas, é literalmente você conseguir, a partir dos fatos ali que ninguém tá notando ainda, já conseguir visualizar que aquilo dali pode vir a acontecer alguma coisa errada. Não necessariamente errada, mas pode ser custo de oportunidade também. Por exemplo, não é que esteja errado, tá até certo, Certo. né? Mas Não tá tá- deixando algum dinheiro na mesa, sei lá. Ou, vou dar um exemplo hipotético, que eu acho que você pode se conectar com esse exemplo. Certo. Imagine que você tem um produto que está tendo hoje na faixa de 1.000 usuários por dia e está funcionando tudo beleza. Mas você está antevendo que ele pode passar a ter 100.000 no futuro. Ou no futuro talvez Distante. próximo ou não muito próximo. E aí você fala, é o seguinte, a gente pode fazer resolver esse problema de escalabilidade agora ou Esperar chegar a bomba. esperar chegar a bomba. Entendeu? O que é que justifica você fazer agora? Nada, porque você não tá tendo aquela quantidade de usuários agora. Mas, e se tiver uma flutuação, se tiver um negócio, aí você vai receber aqueles usuários de última hora, entendeu? Existe tecnologia que você pode autoescalar o sistema, mas às vezes se torna mais caro. Ou às vezes seu sistema não está nem preparado para esse tipo de tecnologia. Então, é o engenheiro que vai notar esse tipo de coisa e dizer o seguinte, para essa quantidade de uso e tráfego que a gente tem agora, tá ótimo. Pode ser que de uma hora para outra não esteja mais ótimo. E agora? Né? Então não é que esteja errado. É um custo de oportunidade que aquele dinheiro você podia investir para fazer outra feature do seu sistema, né? Mas em vez de fazer outra feature do seu sistema, você investe em escalar o sistema, porque aí depois, com o sistema escalável, ele não vai passar por apuro e ele vai conseguir aguentar aquela quantidade de tráfego maior. Então isso é só um exemplo de, não necessariamente é um erro, às vezes é uma oportunidade estratégica de melhoria para o futuro, etc. Perfeito. Você então é o cara que diz assim, ó, o time tá ganhando, mas mesmo assim vamos mexer. Exatamente. Voltando lá pro polo aquático, né? Tinha vezes que a gente fazia o gol e tomava carão, né? Fazia o gol e tomava carão, mas eu fiz o gol, mas você não fez o gol do jeito que eu mandei, você fez o gol porque você deu sorte. Se o outro time tivesse feito o negócio direito, você não tinha feito o gol. Então, E tinha tomado contra-ataque, tinha levado. Exatamente. Então, esse tipo de coisa também acontece muito, né? Velho, me diz uma coisa. Beleza, você aterrissou no Vale do Silício, né? Uma empresa do Vale do Silício e tal.
velho, e muito se fala, né, sobre o Vale do Silício, sobre as Big Techs, esses novos modelos de empresa e etc, etc, etc. Queria que você trouxesse um pouquinho do que é viver isso e sentir isso na prática, né? Porque uma coisa é, pô, sei lá, pode ter uma excursão, pode ter uma visita em loco, para ter toda aquela apresentação e etc. Pô, bacana e tal. Mas um cara que, poxa, trabalhou com estudo a vida toda, sai de um concurso público com aquela estabilidade, né? E aí vai trabalhar numa Big Tech aqui ainda no Brasil e depois de um ano pousa dentro do Vale do Silício. Ele tá trabalhando todo santo dia no Vale do Silício, né? Eu queria que você falasse sobre isso, assim, sobre essa experiência. O que é isso, quanto mindset, principalmente, na prática? Não Tá. necessariamente do Google, né? Mas o que é aquele ecossistema, o mindset daquele ecossistema funcionando na prática? Tá. Eu acho que esse é um ponto, é uma oportunidade boa de eu fazer aquele clichê, daquela ressalva de que tudo que eu tô falando aqui, a opinião é minha, né? Sim, claro. Eu não tô representando o meu empregador e todas as opiniões são minhas e não podem ser atribuídas a ninguém mais, né? Aqui no corte ia ficar massa, a gente dizer que o Google tá dizendo isso ia ser massa. Não, quem tá dizendo isso é É, Fernando Fernando Cardoso, Cardoso. que sapão. que fique bem claro. Que fique bem claro. Então, Imagine o acordo de compliance, meu amigo, de um cara que é o engenheiro pica do Google. Só daí você imagine, viu, turma? então, a pergunta foi: O que é o Vale do o Silício que é na o Vale do prática? Silício na prática? O que eu vejo hoje é um ecossistema bem heterogêneo, para falar a verdade, sabe? Vocês têm De fato. Sim. Você tem a heterogeneidade. Se você for olhar em todas as dimensões, eu acho que você vai encontrar alguma espécie de heterogeneidade. A começar até pela origem étnica e nacional das pessoas que estão lá, entendeu? Eu sou brasileiro sergipano, nascido e criado aqui. Meu time tem colombiano, meu time tem vietnamita, meu time tem americano, meu time tem indiano, meu time tem pessoas Meu Deus do céu, que loucura, Ricardo. de Imagina. nacionalidades e faixa etária também bem espalhada, né? Tem pessoas de gêneros também, uma distribuição bem diversa, e isso aí é presente nas empresas como um todo, né? Então, você está num ambiente onde você trabalha e se conecta com pessoas de diferentes, como eu falei, nacionalidade, espiritualidade também, gênero, Imagina a faixa riqueza etária. disso. Isso é de uma riqueza fenomenal. E as empresas lá, elas não deixaram de perceber isso, né? As iniciativas de diversidade, equidade e inclusão são diversas e todo mundo tem a oportunidade de se engajar com isso, entendeu? A minha impressão é que não se engaja quem não quer nesse tipo de coisa. E também existem pessoas com diferentes visões profissionais. Isso aí é um negócio que eu não tinha sacado antes de sair. Eu saí de Aracaju há 10 anos, então pode ser que o mercado daqui tenha mudado de lá para cá. Então, as opiniões que são minhas, né, que eu já falei, que se eu for falar do mercado daqui, pode ser que já não sejam condizentes com o que acontece hoje. Mas essa é a minha impressão de quando eu saí, né? Que aqui havia um total foco em você virar gerente, ou virar gerente de projeto, ou virar gestor e etc. Lá há pessoas que querem isso, mas essa é uma opção da carreira, né? Você pode continuar sendo engenheiro, que foi o que eu optei, foi o que eu preferi me especializar, pro resto de sua carreira. E vai ter a oportunidade para você ir subindo e ir crescendo na carreira como engenheiro, sem deixar de codar, como você falou, sem deixar de fazer, de resolver problemas técnicos. E você vai ter essas oportunidades. Há também pessoas que
estão muito, muito interessadas em trabalhar com engenharia, mas não com gestão, só que em startup. Tem gente que não quer aquilo. É uma questão de você estar numa o cara fase da que vida. gosta de garagem mesmo. Exato, entendeu? Eu gosto de fazer as coisas na mão. Enquanto você vai para uma empresa grande, muitos dos problemas mais fundamentais de engenharia de software que as empresas têm que passar, eles já estão prontos, ou porque alguém já foi lá e já adaptou ferramentas do mercado para aquela empresa, ou fizeram na mão dentro da empresa. Mas tem gente que gosta de garagem também. Então, o fato... E essa foi uma grande observação que eu... E mudou minha forma de ver o mundo e de pensar, é que não existe um caminho só dentro de uma determinada indústria. E aquilo ali não ficou evidente para mim quando eu estava aqui no mercado sergipano. Perfeito. E, quiçá, no mercado brasileiro, porque eu não tive exposição ao mercado brasileiro fora de Sergipe. Mas eu tenho a impressão de que o mercado brasileiro era assim, tá mudando, como eu falei. Eu sigo a indústria e a moçada dev, né? A bolha dev no Twitter e tal, e eu fico acompanhando e eu tô vendo umas mudanças mais recentemente. Só que isso aí, pra mim, ficou muito claro lá desde há muito tempo, entendeu? Que Tipo, tá no dia a dia, né? não existe um caminho só. E o fato de você ver várias pessoas de diferentes dimensões da sua, né? Completamente diferente de você. Tem, como eu falei, uma idade diferente, tem uma nacionalidade diferente, teve uma história completamente diferente da sua. Tentando a mesma coisa que você. Ou, às vezes, tentando uma coisa completamente diferente do que você quer, mas sem necessariamente achar que você tá errado ou que ela tá errada e você tá certo. Essa multiplicidade de caminhos que a pessoa pode seguir, isso aí foi uma coisa que ficou claro pra mim lá, entendeu? E essa diversidade pra mim é uma coisa que é muito importante e que o mercado brasileiro tem muito ainda tá mudando, mas tem muito ainda a aprender com isso, né? E quanto metodologia, assim, tipo, que eu tive acesso e o que a gente vê muito, sei lá, eu li o livro de todo mundo que você imaginar, assisti o documentário de todo mundo imaginar, né? E a gente vê as big techs quanto formadoras de metodologias de trabalho, Sim, né? sim. Metodologia ágil disso, ágil daquilo, dessa forma, assim, assado, etc, etc. Como isso funciona no mercado, assim, de fato, sei lá, uma coisa que me encantou, lembro quando eu peguei todo os vídeos que eu achei, por exemplo, das metodologias, sei lá, do Spotify, né? Não sei se eu tô perguntando besteira, vá me ajudando aí, vá me complementando. Tipo, essa desformatação, né? Uma desformatação das metodologias de trabalho e quanto que isso entrega, no final das contas, de produto, toda essa relação em cima de autonomia, de liberdade, de foco em produto, em experiência de usuário. E como isso funciona na prática, assim? Né? Essa liberdade criativa, essa autonomia, essa interdependência, essa confiança nas pessoas. Tá entendendo? Você falou de uma questão desculpa interromper, mas um livro acho que pega exatamente nessa veia daí é o da Netflix, né? A regra é não ter regras, A né? regra é não ter regras, né? É. Muito se fala sobre isso, né? Quanto mais eu disruptivo, tô falando melhor, assim, né? quanto gestor, inclusive, né? É um puta desafio. E é um desafio cultural, né? Será que o brasileiro ele tá preparado para ter esse tipo de autonomia? O profissional brasileiro quer esse tipo de autonomia? Está preparado? Tá entendendo a minha pergunta? Eu acho que eu tô entendendo a sua pergunta. Para responder a primeira parte da pergunta, o título desse... Eu não li esse livro, mas o título desse livro aparenta descrever bem a experiência que eu tive e o que eu vejo outros colegas em outras empresas e no mercado tendo, que não há regra, mas isso do ponto de vista acadêmico. Lógico que as regras elas vão se formando organicamente nos times, né? Você tem um time, se nós fôssemos aqui um time de engenharia, mesmo que fossem regras não escritas e não publicadas em lugar nenhum, organicamente nós íamos ter uma norma social de como nós íamos trabalhar e íamos seguir aquele negócio. E para mudar aquilo, pode ser que mude organicamente também, mas pelo menos uma conversa ia ter. Eu vou dar um exemplo. Eu estou fazendo código e eu vou
jogar uma moeda para saber cada mudança que eu faço no código, se eu mando para você revisar ou se eu mando para você revisar, tá? Se de repente eu começar a mandar só para você revisar, eu já mudei a norma e aí vai causar um estranhamento, né? Então eu vou ter que... Isso por mais que esse processo de... o revisor do código tem que ser uma pessoa aleatória, não esteja escrito em lugar nenhum, as pessoas percebem que aquilo ali é uma norma, vão começar a seguir aquela norma, e se eu mudo aquele negócio, vai causar um estranhamento, e eu acho que a etiqueta mais correta é você fazer um anúncio e discutir. Pessoal, eu tô imaginando que esse negócio aqui, Bruno sabe mais, então eu vou mandar as mudanças relacionadas a isso para ele, tá beleza? E todo mundo tá de acordo. Então, eu acho que no final das contas a ausência de processo é um processo, entendeu? O não ter regra também é uma regra, né? E aí, só que isso resulta, a regra e o processo, que a ausência de regra e processo vai resultar, são processos que são mais bottom-up, né? Se a gestão de cima se omitir a respeito dos processos que as pessoas têm que seguir, os mini processos vão começar a ser criados na parte de baixo, perto do chão da fábrica, né? Isso daí tem prós e contras. Qual é o pró? O pró é que você não precisa ficar muito se preocupando em aprender qual é o processo, porque você socialmente e organicamente vai aprender e vai seguir. O contra é que cada vez que você muda de um time para o outro ou de uma empresa para outra, aí você vai ter que gastar um tempo reaprendendo como é que aquele negócio é feito ali, né? Então eu acho que o desafio é você justamente, se você escolhe só estabelecer processo, né? Só legislar para o que realmente importa para você, você tá deixando todo mundo feliz da vida, porque todo mundo pode fazer o que quiser e no final das contas decidir sozinho. Mas você também tá, até certo ponto, sendo muito permissivo e prejudicando a fungibilidade daquelas pessoas, né? Então, acho que o desafio é você decidir em cada nível da árvore da organização onde é que você vai querer meter o dedo para decidir ou não decidir, né? As metodologias que eu uso no meu dia a dia, assim, elas são bem centradas no time que está ao meu redor, entendeu? Então, é o processo que a gente meio que discutiu. Os times de engenharia geralmente trabalham com uma pessoa que tem o papel de gerente de projeto e em geral, a gente deixa essa pessoa que tem o papel de gerente de projeto decidir quais são os processos que funcionam melhor, porque eu acho que ela está mais treinada para ver o que é que não está funcionando, e geralmente o processo serve para suprir uma deficiência da execução, né? A execução não está boa aqui, então vamos pontualmente, cirurgicamente, fazer um processo para corrigir esse tipo de deficiência. Porque também, se a gente fizer processo para tudo, vira burocracia, né? Fantástico. E a gente tem aquele processo ali, só que em outros âmbitos a gente tem que se adequar a processos que vêm de cima, né? A empresa agora quer que você faça XYZ para fazer um lançamento. Existe um top-down. Existe, mas é como eu falei, as empresas, elas tendem a decidir o que vai ser top-down só no que é estritamente necessário e no que elas acham que estrategicamente vai ser importante padronizar para poder aumentar a fungibilidade das pessoas, né? Se eu hoje for trabalhar num time ou numa empresa que é completamente diferente do meu processo, vai demorar um tempão para fazer coisa que faz sentido, porque eu vou ter que gastar um monte de ciclo aprendendo como é que aquele lugar funciona. Então, se fosse tudo padronizado, seria melhor, né? Entre aspas. Porque eu já cairia no chão correndo. Porque eu já ia saber como todo mundo trabalha. Todo mundo padronizado. Só que isso tira a autonomia das pessoas, né? E respondendo a segunda parte da sua pergunta, eu vejo o profissional brasileiro como um profissional que... Eu acho que a brasilidade do profissional não é muito relevante, entendeu? A origem do profissional, eu acho que ela não é muito relevante. Agora, as práticas do mercado onde aquele profissional está inserido, sim, né? Eu realmente não sei a quantas anda o mercado brasileiro para esse tipo de coisa, mas o que eu vejo de acompanhar a indústria é que
as pessoas do mercado daqui, elas não estão muito simpáticas a processo rígido, né? A metodologias rígidas. Se a gente fala de metodologia ágil e tal, tem gente que dá risada, né? De metodologia ágil. Porque metodologia ágil e outras metodologias, elas vão se tornando dogmas se você for seguindo ao pé da letra, sem ter um pensamento crítico, se cada cerimônia daquela vai realmente lhe ajudar, né? Eu já passei por um time que, vamos fazer retrospectiva. Vamos. Só que o time já estava numa fase tão madura que todo mundo já se conhecia, né, há muito tempo, ao ponto de já ter até amizade social, fora do trabalho, de pessoas que estavam naquele time, que não fazia muito sentido a gente fazer retrospectiva, porque não chegava ao ponto de ter problema suficiente para precisar de uma retrospectiva, para precisar de action items para corrigir os problemas. Porque a gente já resolvia ali mesmo na hora. Aí chegava na hora da retrospectiva, era o que é que deu certo? Aí todo mundo, tudo deu certo, foi tudo certo, tá tudo beleza. E o que é que deu, o que é que pode melhorar? Nada. E ficava repetindo essas reuniões só porque tinha no livro lá que dizia que era metodologia ágil, então tem que ter esse negócio. Rapidinho a gente acabou com esse tipo de reunião, entendeu? Não é ágil? Pois é. Então, assim, estavam falando no Twitter outro dia aí sobre daily stand-ups, né? Que faz parte da metodologia ágil também. Que agora não é mais Twitter, né? Agora não é mais Twitter. Elon Musk pegou e disse assim, não, vamos botar só um X. Liga, velho. Então, bicho doido da gota. Vamos fazer uma daily, vamos. E aí, o pessoal reclamando que tinha gente que se sentia na obrigação de falar alguma coisa. Né? E outras pessoas dizendo, não, uma daily boa é uma daily que todo mundo fala, sem problema, passo, sem problema, passo, sem problema, passo e pronto. Só que aí, qual é a consequência lógica Mas disso? tem um limite, a dele tem 15 minutos. Pois é. Se tiver um time de 10 pessoas, e aí? Então, como é que faz? Um time de 10 pessoas, tá na hora de cortar? Dividir? Mas você vai dividir só porque tem no livro dizendo que um time de 10 pessoas é grande? Exato. Ou você tem que ver o que é que tá funcionando pra você, o que é que não tá? De novo, lembra que eu falei que no Vale do Silício, o negócio que ficou claro pra mim é que não tem um caminho só, né? Isso não é diferente. Vai ter time que 10 pessoas é o tamanho ideal, vai ter time que 10 pessoas já é gente demais. Tem 5 times de 2 pessoas ali. Tem. Fantástico. Você vai variando a sua experiência, né? Que massa, velho. O negócio que o Fernando falou, Bruno, a brasilidade não conta muito. Uhum. Mas talvez os vícios que aquele profissional brasileiro traz da sociedade, do âmbito profissional brasileiro é o que conta. Vícios, no caso, a metodologia que foi imposta a ele trabalhando aqui no Brasil, isso importa, né? Sim, e aí existe o argumento lógico de que há uma probabilidade maior de um profissional brasileiro vir dessa cultura e levar essas... Eu não sei nem se é vício a palavra que eu tô procurando, mas talvez essa maneira de trabalhar, né? Que pode funcionar, de novo, pode funcionar bem para uma cultura, pode não funcionar para outra. Então, você tem razão nesse aspecto. O que eu quis dizer foi que a brasilidade da pessoa é irrelevante porque ao levar aquela cultura, se ela for uma pessoa que é uma profissional que está disposta a mudar o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, conforme ela vai tendo informação nova, ela vai se amoldar àquela cultura que ela está entrando e ela vai também conseguir, e isso é importante, levar consigo os aspectos culturais de onde ela veio, que são positivos e que vão adicionar aquela cultura que ela está entrando, né? É muito importante quando você quando se fala de diversidade, você perceber que quando você tem um ambiente diverso, você tem aspectos culturais que são aditivos, eles estão se adicionando ali. Então, você pegar uma pessoa de uma cultura de fora, por mais que haja aspectos culturais que ela vai abandonar, ou que não vão funcionar direito com a cultura que ela está entrando, não é tudo que vai ser. Você...
eu sou brasileiro, minha família é brasileira, nós estamos morando no Vale do Silício, entendeu? Eu não deixo de comer cuscuz, Aí sim. entendeu? Eu não deixo de comer cuscuz, eu não vou abandonar tudo. E aí, se eu convidar um amigo meu, que não é brasileiro, lá pra minha casa e botar o cuscuz na mesa e o cara gostar, ele vai perguntar onde foi que você comprou isso. Eu disse, você vai no Português em Mountain View e compra lá. E ele vai começar a comer cuscuz também. Então, é isso que eu quero dizer, entendeu? Você não vai abandonar tudo. Você vai levar certas coisas e aquelas coisas vão terminar permeando na cultura nova. Isso não é diferente no trabalho, né? Isso não é diferente de jeito nenhum no trabalho. Um exemplo que eu vejo é que o brasileiro ele tem uma forma de comunicação, vem de uma cultura de alto contexto, tem uma forma de comunicação que leva, que deixa as coisas mais não ditas, né? Não ditas, né? Você não precisa dizer tudo aqui no Brasil. Eu não preciso dizer A, B, C pra você entender A, B e C com o que eu falo. Já outras culturas não. Se você não disser A, B e C, você entendeu? Você não se comunicou. Exato. Se eu disser, Bruno, vai ter um jogo de polo aquático amanhã à noite. Eu tô lhe convidando pro jogo. Se eu disser pra uma pessoa de uma outra cultura, vai ter um jogo de polo aquático amanhã à noite, a pessoa vai entender. Ele me informou que vai ter um jogo de polo aquático amanhã à noite. Foi isso que ele me falou. Isso. E ele não vai extrapolar nada daquilo. Entendeu? Não vai extrapolar nada daquilo. Meus amigos fazem assim, ó. Fala, velho, fazendo o quê? Chegando na sua casa. Esse é o... Então eu sou. né? Aí eu sou gringo. Isso é evolução. Aí eu sou gringo no negócio desse aí, eu falo, volte. Agora não. Mas, então, assim, até nessas... Aí, uma coisa que eu percebi que essa coisa do brasileiro levou é que, pelo menos comigo, as pessoas tendem a se sentir, quando eu vou revisar o código delas, que elas não estão sendo tão criticadas quando eu tô revisando o código delas, né? Porque, em vez de dizer, não faça isso, faça aquilo, eu digo, você já pensou em fazer desse outro jeito aqui? Né? E a pessoa sem Isso é levar. cultural total. Eu Sem tô convidando se ela ofender. para uma reflexão, ao mesmo tempo eu tô meio que dizendo, velho, faça desse jeito, né? Mas sem dizer, faça desse jeito, e de uma forma muito mais que convida a uma discussão, porque ela pode também chegar para mim e dizer, eu pensei em fazer isso que você tá dizendo, e não funciona por causa disso, daquilo, do Google. Aí eu vou pensar e dizer, é verdade, ó. E aí eu aprendi com aquela história, em vez de entendeu? Então, e aí você percebe que até pessoas que vêm de uma cultura onde essa não é a norma de se comunicar, começam talvez a se comunicar desse jeito. Que massa. Então, meio que você vê o que funciona, deixa pra trás o que não funciona, mas também começa a trazer coisas que provocam a mudança, né? E é por isso que diversidade é importante. É por isso que você não tem que ter todo mundo da mesma... que se parece do mesmo jeito, que fala do mesmo jeito, que se veste do mesmo jeito no lugar. Você tem que ter... Senão você vai se passar. E é engraçado que aqui no Brasil muito se discute sobre diversidade, como se diversidade fosse Cota. isso, como se fosse uma ação social, sabe? Uhum. Né? Nossa, minha empresa é diversa. Entendi isso. Como se É fosse um importante mérito, né? levantar. É um mérito, no final Uhum. das contas, é um mérito, mas como se. Como eu posso dizer, para não me embaralhar assim, o raciocínio, mas como se fosse uma. Sabe, é a mesma coisa daquelas que a gente falou no episódio com o professor Wilson, que é colocar honestidade como um valor. Uhum. No mundo que a gente vive hoje, diversidade precisa existir por questão de sobrevivência competitiva, talvez. Não, é bom pro né? negócio. Mesmo que você É seja... bom pro negócio e hoje em dia é cada vez mais essencial pro negócio. Mesmo que você seja... Entende? Entendeu? Que você não entenda nenhum outro aspecto de porque diversidade vai ser positivo. Mesmo que você seja incapaz de entender, porque existem vários outros motivos porque diversidade vai ser importante. Mas mesmo que você seja só Isso, frio o exatamente. suficiente para entender o valor de dinheiro, que eu acho que as pessoas não devem ser assim, mas mesmo que você seja assim, diversidade é bom pro negócio. Traz retorno positivo. Né? Você comparar empresas que valorizam diversidade, que aplicam o poder que a diversidade traz
para a execução da empresa vão sair melhor do que as que não são. E é importante esse movimento social dentro da indústria, né? Principalmente na indústria de tecnologia, eu tô falando isso, né? Porque estimula, né? Por exemplo, sei lá, um fundo de VC que quer investir em startup que tenha como tese um CEO preto, né? Liderança preta, liderança feminina, né? É importante porque também estimula essa reflexão, né? Estimula essa quebra de paradigmas no mercado, essa quebra de paradigmas na indústria, né? Trazendo essa reflexão do que vem de fora, né? Trazendo como funciona lá fora, entendeu? É importante estimular esse tipo de discussão. Mas também é importante, vou me colocar no papel de gestor, que isso não seja, que você não crie, por exemplo, liderança feminina ou liderança preta por isso. E tá entendendo? Você Que esse entenda que seja aquilo vai ser cultural, bom que pra ele você. não bom para mim quanto Mas líder, mas Pro não só negócio, quanto, pô. Pro mas negócio para a como um todo. empresa é bom para o negócio e o negócio também ele quanto agente transformador da sociedade, Uhum. entende? Mas a solução da diversidade não é criar por criar as Isso. oportunidades. É procurar com mais garra. Certo? Sim. Se existe um desequilíbrio entre engenheiros homens, engenheiras mulheres, engenheiros não binários, e se existe uma disparidade do que é a população geral e a população de profissionais que estão trabalhando com engenharia, a solução não é você simplesmente contratar mais. A solução é você procurar mais. Entendeu? Será que as mulheres elas estão aplicando? Será que o sergipano de 10 anos atrás, ele não estava aplicando porque ele achava que não era opção para ele? Ou porque ele não sabia? Será que se Exatamente. procurassem o sergipano, eu não teria aplicado antes? E aí ia ser mais diverso, que ia ter mais sergipano lá, entendeu? Então é o mesmo jeito, você vai e procura. Muita gente equaliza diversidade com vamos abaixar a barra para ficar mais fácil de pessoas que não estão numa maioria entrarem. Quando na realidade é o completo oposto. Fica mais difícil para quem é da maioria, porque você está procurando mais pessoas tão qualificadas quanto, e aí elas vão concorrer com quem já estava por cima. E sempre tem a ansiedade de quem está perdendo espaço. E o espaço eles não querem perder, eles querem, né, continuar com o poder que tem. Então, eu não vim aqui para falar de política, não, mas é por aí, entendeu? A solução é procurar mais. E se você procura mais, organicamente as coisas vão acontecer e não vai ser criado só por criar, como você falou, né? Velho, teve uma vez a gente marcou de bater a gente fez um call, né? E a gente trocando ideia, não sei o quê, você trazendo muito dessa sua visão. E você falou algo no sentido de toda empresa precisa ser uma empresa de tecnologia, né? Sim, Toda corporação precisa ser uma corporação, uma companhia de tecnologia. A tecnologia precisa ser implementada dentro do core de qualquer empresa hoje em dia, principalmente as empresas que estão preocupadas com o futuro, né? É, mas você falou uma coisa que foi muito marcante, eu não lembro direito com que palavras, mas me marcou muito no sentido de é, desenvolver o melhor produto de tecnologia que a gente pode desenvolver, pode entregar, né? A partir do momento que a gente falou muito de Explica aí na época, e a partir do momento que a tecnologia está na essência, está no DNA, ela vai desenvolver o melhor produto para o usuário final, né? Isso é cultural também, né? isso é uma coisa que eu percebo também muito no Vale do Silício, né? Fernando, você é engenheiro de software. Você quis trabalhar numa empresa, numa Big Tech no Vale do Silício. Por quê? Porque as empresas lá fazem software com muita qualidade. Se você vê o Facebook, Meta agora, né? Tem Rust, tem React, que é a API de JavaScript lá deles. O Google inventou Golang, né? A Microsoft inventou e distribuiu C# e a plataforma .NET, que todo mundo usa, né? Mas, se você for olhar o Meta, se você for olhar o Google,
são empresas de propaganda, né? É verdade. Não são empresas de software, são empresas de propaganda. Só que não deixaram de ser empresas em que a excelência de software é uma marca, certo? E isso acontece quando os problemas que essas empresas passam são tão inovadores que elas precisam criar uma solução que não existe ainda. É um problema que você bateu na parede e você não tem uma solução para aquilo que você possa ir no mercado, pegar da prateleira e usar. Né? Então você tem que criar um negócio para resolver esse problema e aí o povo vai usar fora. E aí eu fico imaginando por que isso não existe numa empresa brasileira, por exemplo, né? De modo a gente tem um mercado gigante aqui no Brasil e a gente não atinge essas paredes, né? E tem centros que desenvolvem a engenharia de software além de desenvolver o nicho de mercado que essas empresas estão ganhando dinheiro, né? O Google deve desenvolver técnicas, não sei, né? Deve desenvolver técnicas de propaganda, mas desenvolve a indústria de engenharia de software forte. Tanto é que os engenheiros de software estão tudo querendo ir para lá, né? Trabalhar lá. Então, eu acho que pensar em desenvolver a ciência da engenharia de software, até certo ponto, é também pensar em desenvolver a indústria que você tá focada. Uma coisa anda junto com a outra, porque é o software que vai desenvolver as soluções para o que você precisa entregar. Entendi. Oi, Ricardinho. Eu já sabia que ia ter esse episódio 1, mas bota aí 2. 2 selinhos. 2 selinhos. Meu amigo, diga aí, velho. Nível alto, cara. Diga aí, que absurdo. Velho, me diz uma coisa. Tem quanto tempo aí, Ricardinho? Tem 57 minutos. 57 minutos. Deixa eu só fazer um adendo. Pá. Quando a gente tratou de diversidade, o episódio 28 do Foguete Sem Ré também vale muito a pena. Se você gostou aí, que tá escutando, você tá assistindo, acho que é um episódio que vale muito a pena, que a gente tratou muito sobre diversidade aqui, foi com o Eric Mendonça. Sim, verdade. Episódio 28 teve Verdade. muita coisa sobre diversidade. Se você quiser dar uma Só que aí conferida dentro boa da aí. indústria da propaganda, né? A gente falou sobre dentro da indústria de tecnologia, das big techs e tal. Pô, Total. bacana. Eu imagino que na indústria da propaganda deve ser super relevante, porque Pra mim, na indústria da propaganda é sobrevivência total. não, imagina você faz uma propaganda que pega mal, velho, pra um nicho da sociedade que você não sabe porque você não tem ninguém que Exatamente. tá ali pra notar aquele negócio. Exatamente. Entendeu? Velho, chegando no finalzinho do episódio, como é que você vê esse movimento de transformação, assim, das big techs? Vou criar um contexto. 2021 foi o ano onde bateu-se recorde no investimento em startups, né? E aí a gente vê num movimento hoje de todo aquele debate em cima do significado das unicórnios, que vira camelo, blá, 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 não queria entrar nisso, mas com esse movimento de transformação, assim, de ter muita big tech que teve uma evasão gigantesca do mercado, né? Teve um super, hiper, mega, ultra aquecimento dentro do mercado de tecnologia, do mercado, tô falando da mão de obra mesmo. E hoje a gente percebe um desaquecimento, né? Todo esse conceito de não crescer a todo custo, de crescer agora de maneira mais saudável e etc, etc, né? Toda essa transformação assim dentro do mercado, como é que enxerga isso? Como é que é debatido isso lá fora? Se é uma onda gringa que tá chegando aqui no Brasil, enfim, como é que... Queria que você criasse um contexto assim em cima disso, velho. A minha observação é que não dá pra comparar o que aconteceu de 2022 até esse ano, até o ano passado. É difícil de você ter uma marca temporal
Bem delimitado. bem delimitada, né? Porque foram tempos sem precedente na história, né? De repente todo mundo se viu em casa e de repente todo mundo se viu usando produtos digitais com muito mais frequência do que antes. E houve um boom. As pessoas foram contratadas para uma realidade que deixou de existir. Então, assim, é muito fácil ser profeta do passado Ah, pô, mas por que se contratou tanto? A pandemia ia acabar. Ia acabar em abril de 2020. Você lembra? Você lembra que depois adiaram que ia ser em junho de 2020? Adiando. Mas uma hora acabou mesmo. Só que quem ia adivinhar? Então, hoje, você diz, a pandemia acabou. Você tá vendo, olhando pra trás, e tá vendo tudo que aconteceu. É fácil você profetizar. E quem iria prever que ia ter uma redução do consumo de todos esses produtos? Porque o povo ia voltar pra rua. E quando isso ia acontecer? Né? Então, assim, o que eu vejo hoje é que devia fazer sentido você ter aquela contratação e, lamentavelmente, a realidade mudou. E aí tem que se adequar, entendeu? Como é que vai se adequar? Eu não sei, eu não sou gestor, por opção, né? Por opção eu não sou gestor, mas eu acho muito difícil de você... Ser gestor é difícil pra cacete, viu, meu amigo? Não, mas além disso, eu acho difícil você tentar... Você tentar pensar hoje como é que podia ter sido feito melhor para evitar, porque não é agradável. Eu imagino que não seja agradável para o gestor, não é agradável para quem ficou e é muito menos agradável para quem rodou nesses layoffs todos, entendeu? Eu acho que a comunidade tem que se fortalecer, eu acho que a comunidade tem que se ajudar. É uma indústria forte, são pessoas qualificadas e eventualmente vão voltar a se reposicionar. Mas hoje eu acho que é muito difícil de você imaginar como é que o gestor poderia ter feito diferente com a informação que o gestor tinha na época. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu tenho a impressão de que as coisas estão voltando à normalidade aos poucos, né? Teve aquele boom, a realidade mudou, houve uma correção forte e também preparatória para um cenário macroeconômico que se estava imaginando que ia acontecer, e aos poucos vai se voltando à normalidade, vai se voltar a contratar, provavelmente numa razão mais devagar, e as coisas vão se normalizar, e né? de maneira mais segura, assim, também, né? Sem aquela aceleração desenfreada ali, um pouquinho pós-pandemia, um pouquinho antes de acabar ali. Exatamente. E as pessoas, como eu falei, né? Cabe a nós, engenheiros, pessoas profissionais de tecnologia de informação, software, etc., fortalecer a comunidade, né? O colega que está na startup ali, aí você já faz o contato com outro. Então, se as pessoas forem fazendo isso e se respaldando umas às outras, a recolocação, como eu falei, para essas pessoas foi onde eles pegaram o palito mais curto e se deram bem mal. E eu não consigo imaginar como é que essas pessoas se sentiram, ou ainda estão se sentindo, talvez, caso quem não tenha conseguido ainda se recolocar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho difícil de você, com a informação que se tinha na época, ter feito diferente. Entendeu? Principalmente uma pessoa como eu, que de gestão não entende tanto quanto de problema de algoritmo, né? Então é mais difícil de eu ter uma análise mais profunda nesse âmbito aí. Porra, que massa, velho. Rapaz, você não imagina, Ricardo, o quanto que é desafiador pra mim gravar um episódio desse, velho. Isso é mesmo. Meu irmão, porque eu tenho que ativar meu cérebro aqui de um jeito pra tentar extrair o máximo, fazer a pergunta certa, porque o tempo vai
vai acabar ali, meu amigo. Bicho, obrigado, velho. Satisfação é toda minha. Obrigado pela oportunidade e vamos continuar batendo papo. Obrigado demais, 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 velho. Que riqueza, assim, no conteúdo do foguetão, né, Ricardinho? Velho, e é muito louco isso, porque a gente consegue sair de um ponto A para um ponto Z, né? De um episódio para o outro. Blub, blub, blub. Que riqueza. Fernando, meu amigo Sapão, que riqueza, velho. Que riqueza, que riqueza. Brigadaço, velho. Brigadaço mesmo pelo seu tempo, Eu que agradeço. pela sua disponibilidade. Para você que tá nos acompanhando, Fernando tá de licença paternidade, né? Engenheiro do Google, cara que a gente estudou junto no colégio, de licença paternidade, um cara que mora na gringa, tá aqui no Brasil, a gente se bateu na academia, vamos gravar um episódio, né? Um adendo importante que a gente falou antes de começar a gravar, que a licença paternidade do Google, ele tá de licença paternidade de 18 meses, né? Não, 18 semanas. 18 semanas, Calma, desculpa, 18 calma. meses, Ó, 18 meses embolei aqui, rebobina aí, Eu ia Ricardinho. fazer um filho por ano. Não, 18 semanas, né? 18 semanas, dali 4 meses, mais ou menos, né? Pô, 2 meses a mais, né? 4 meses e meio, assim, 4 meses e meio, ou seja, a gente falou sobre como essas big techs, pela concorrência do mercado, investem muito nos benefícios, né? Isso aí não está do codificado time em e lei tal. trabalhista, isso aí é uma questão de benefício que as empresas oferecem até para atrair e reter talento, né? É. Então, E aí um cara que deu uma pausazinha aí de 1 hora, 2 horinhas pra estar aqui conversando com a gente. Cara, brigadaço mesmo, velho. que Brigadaço agradeço. mesmo, muito feliz. Carninho, tudo certo? Tudo em ordem. Selo, tudo. Dois selos de episodião. 2 selos Pra de esse de episódio. hoje. Episódio número 37, né? Tô 37, embolado já, né? 37. Episódio número 37. Rapaz, eu acho que eu vou parar de contar o número dos episódios, né, Não, velho? é bom. É bom, a gente vai se instigando cada vez mais. Vai por mim. É bom contar. Senhoras e senhores, mais uma vez, meu amigo, brigadaço. Muito, muito, muito obrigado. Espero que você esteja feliz como eu estou. Obrigado por compartilhar isso, né? Espero que a sua história encha nós sergipanos, a galera que acompanha aqui o Foguete Sem Ré de autoestima, né? De orgulho da nossa terra, né? Esse é o tipo de profissional que tá desbravando o mundo, levando o nome o nome da nossa terra, o DNA sergipano pro mundo todo. Sintam-se orgulhosos, como eu tenho orgulho de ter estudado com esse cara no colégio. Episódio número 37 do Foguete Sem Ré. Não esqueça, dá seu like, dá a sua estrelinha, dá sua curtida. Sou Bruno Oliveira, estamos toda terça-feira aqui no Foguete Sem Ré. É isso. Carlinhos Sá, meu amigo. Love you. Tamo junto. Fui.